Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, momento de introspecção, de meditação. Deus nos fala. A liturgia da palavra é aquele momento em que abrimos o nosso coração para ouvir o que Deus tem para nos falar. Liturgia de segunda-feira da quarta semana do tempo comum, 3 de fevereiro de 2020. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Temos o ofício do dia de semana e missa à escolha. Ou então, a cor pode ser vermelha para a celebração de São Brás, bispo e mártir, memória facultativa. Ofício do dia de semana e missa à escolha, ou branco, cor branca, para festejar Santo Oscar, bispo, memória facultativa, ofício do dia de semana e missa à escolha. Primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 13 a 14, versículo 30, capítulo 16, versículos do 5º ao 13a. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque, de outro modo, não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando, enquanto subia ao Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Absai, filho de Sarvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sarvia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isto? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo 3º, versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, do 6º ao 7º, refrão 7º-B. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Todos, levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito: ele não acha salvação junto de Deus. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta minha cabeça, quando eu chamei em alta voz pelo Senhor.
do Monte Santo. Ele me ouviu e respondeu: levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantam contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Repitamos: levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem, possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, agora temos uma pequena reflexão do livro Palavra e Vida, 2013, da editora Ave Maria. Vamos a esta reflexão. Às vezes, perdemo-nos nos detalhes da complicada história do endemoninhado de Gerasa. O diálogo entre o demônio que o possui e Jesus, os pobres porcos que acabam afogados no lago, e a queixa dos vizinhos que pedem a Jesus que se retire para que não desapareça em um só momento toda a sua riqueza que provinha dos porcos. E perdemos o melhor. Um homem foi libertado da opressão do maligno e libertado para anunciar a boa nova da salvação. Nós também não temos de anunciar o que Deus fez conosco devido à sua imensa
misericórdia. Nós temos que anunciar também. Faz parte daquilo que nós recebemos no batismo, né? A missão de divulgar o Evangelho, a palavra de Cristo. Agora vamos ao santo do dia, um texto do padre do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Eu gravo aqui para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, vocês podem divulgar livremente esse vídeo, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. A ordem de Jesus é esta: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, de graça também dei. 3 de fevereiro de 2020. Hoje é dia do santo de São Brás. Olha aqui, São Brás. Brás nasceu na Armênia, era médico, sacerdote, muito benevolente com os pobres e cristãos perseguidos. Foi nomeado bispo de Sebaste no século III. Perseguido pelos romanos, Brás abandonou o bispado e se protegeu na caverna de uma montanha isolada e, mesmo assim, depois de descoberto e capturado, morreu em testemunho da sua fé sob as ordens do imperador Licínio em 316. São Brás foi um pastor muito querido pelos fiéis de sua grei. Durante o seu cativeiro, na escuridão do calabouço, obteve de presente de algum de seus amigos um par de velas, com as quais recebia luz e calor. Por isso, na representação iconográfica, o santo aparece portando 2 velas. A tradição da bênção de São Brás, ou bênção das gargantas, que se faz cruzando 2 velas sobre as gargantas, se atribui a um milagre que o santo fez em vida, quando curou uma criança que morria engasgada com um osso na garganta. Muitas tradições envolvem seus prodígios, graças e seu martírio. O bispo Brás teria sido terrivelmente flagelado e torturado, sendo por fim pendurado em um andaime para morrer. Como isso não acontecia, primeiro lhe descarnaram os ossos com pentes de ferro. Depois tentaram afogá-lo 2 vezes e, frustrados, o degolaram para ter certeza de sua morte. Que coisa terrível, hein? Reflexão: a vida e os feitos de São Brás atingem aquele ápice de alguns poucos, que atraem a profunda fé e a admiração popular. Ele é venerado no Oriente e Ocidente com a mesma intensidade ao longo dos séculos, e até hoje, mães aflitas recorrem à sua intercessão quando um filho engasga ou apresenta problemas de garganta. Oração. Senhor, pelos méritos de São Brás, peço-vos, por minha saúde, e especialmente que me liberteis dos males da garganta. Rogo-vos também, por minha vida espiritual, liberta-me da preguiça na oração, pois é a única maneira de manter-me sempre unido a ti, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. É uma expressão hebraica, Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, meu irmão, minha irmã. Deus proverá, você tem que ter fé. E também uma expressão do aramaico, dialeto de Jesus Cristo. Maranatá, vem, Senhor. Senhor, vem, vinde, Senhor. Foi dito esse texto pelo apóstolo dos gentios, São Paulo, responsável por nossa evangelização. Nós somos os gentios, gentes de todo o mundo. Além de dizer Maranatá, vem, Senhor, é a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos, São Paulo disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós seremos glorificados, transformados,
É, transfigurados. Viveremos na vida eterna, no paraíso, sem tempo, sem espaço. Não haverá tempo nem espaço, só felicidade. Isso, no dia da volta de Jesus, caberá àqueles que creem nele como Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o Deus Filho, três pessoas numa só, formando a Santíssima Trindade, o nosso Deus. Creia nele, então, meu irmão, minha irmã. Se arrependa e peça perdão dos seus pecados. E um dia nós nos encontraremos na vida eterna, com Maria Santíssima, São José, Apóstolo São Paulo, São Pedro, São João, São Marcos, São Mateus, São Tiago, São Judas, São Jerônimo, São João Paulo II, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce. Estaremos lá, junto com os anjos e todos os outros santos, louvando a Deus na felicidade eterna. Shalom. Acredite, creia, arrependa-se e peça perdão. A paz de Cristo para todos. São Brás, rogai por nós.